Ok, terceiro ano, estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de Sociologia, dessa vez como tema Mudança e Revolução. Sem muita demora, vamos tratar aqui dos conceitos básicos e, na sequência, vamos falar especificamente de cada modalidade de mudança e revolução a partir da concepção sociológica. Tá? Abordaremos neste capítulo mudanças sociais de dois tipos, as que envolveram um longo processo de transformação em uma longa duração, afetando toda a humanidade, e as que atingiram determinada sociedade, alterando suas estruturas. A sociologia e a ciência política conceituam como revolução as do segundo tipo, objetivamente uma revolução, sobretudo política, uma mudança estrutural mais imediata. Na verdade, estrutural não, uma mudança política, que nem sempre é estrutural. Tá, para analisar os grandes processos de mudança que alteraram substancialmente a vida da humanidade, vamos tomar três exemplos, cada qual de um momento distinto da história, as chamadas revoluções agrícola, industrial e tecnológica. São as três revoluções. Muito embora exista também a revolução política, que a gente vai estudar um pouco mais adiante, referente à Revolução Francesa, à Revolução Americana e à Revolução Inglesa. Tá, o que foi a Revolução Agrícola? O domínio da agricultura transformou radicalmente a forma como as populações humanas produziam alimentos. A expressão Revolução Agrícola foi criada pelo arqueólogo australiano Gordon Tilde para denominar o processo de sedentarização, ou seja, na medida que o ser humano ele percebeu uma mecânica básica da natureza, que é uma semente germinar, e é claro, uma racionalização, digamos assim, no mínimo incipiente, de como aquilo pode ser manipulado a seu favor, os seres humanos não precisaram ser mais nômades, ou seja, em busca de alimentos em lugares cada vez mais distantes, muito embora o nomadismo teve sua função no processo de dispersão dos seres humanos pelo planeta Terra. De boa parte dos grupos humanos, que passaram a viver em pequenas aglomerações, depois em vilas e mais tarde em núcleos urbanos. Ela teve início no Oriente Médio, há 9.000 ou 10.000 anos, até o momento o que a arqueologia aponta. Se caso alguma nova descoberta apontar por um outro cenário, os livros de história, e é claro, esse livro de sociologia, terá que ser modificado. No Egito há 9.000 anos, na Índia há 8.000 anos, na China há 7.000 anos, na Europa há 6.500 anos, na África tropical há 5.000 anos e na América, principalmente nas regiões onde hoje se localizam o México e o Peru, há 4.500 anos. Esses dados são controversos. Alguns defendem que a agricultura chegou na América bem antes do que isso, há uns 6.000 a 7.000 anos. Por meio da experiência e da observação, passaram a plantar as sementes, obtendo uma oferta regular de alimentos e tornando-se menos dependentes da caça e da coleta. Só lembrando que quem desenvolveu a agricultura foi a mulher. Elas que ficavam responsáveis, é claro, pela coleta de alguns alimentos e os homens pela caça. Então, elas que observaram que uma semente germinava e, evidentemente, passou gradativamente, que não foi uma coisa súbita, a desenvolver plantações, né, e também a selecionar as melhores sementes, as melhores plantas. Como não precisavam mais se deslocar constantemente em busca de alimentos, grupos e famílias passaram a permanecer em lugares onde o solo era fértil. Foi assim que surgiram as primeiras aldeias e as primeiras organizações políticas como nós conhecemos hoje, né? Com o decorrer do tempo, os seres humanos começaram a produzir trigo, cevada, milho, arroz, tubérculos, tipos de batata, tubérculos variados e árvores frutíferas. Puderam também selecionar sementes e mudas, além de identificar a melhor época para plantar e o tipo de solo adequado para cada cultivo. Além disso, passaram a confeccionar alguns instrumentos, como foices e arados, que facilitaram o plantio e a colheita. A domesticação deve ter surgido espontaneamente em vários locais. A gente está falando da domesticação dos animais. Resultado de processo de aproximação e observação de animais no decurso das caçadas.
por meio de um intenso processo de subdivisões e deslocamentos dos grupos humanos, difundiram-se técnicas agrícolas e atividade pastoril. Então, a revolução agrícola e a domesticação dos animais foi a primeira grande revolução, que não foi uma revolução súbita, uma revolução gradual, mas que mudou significativamente o modo de vida. Revolução, na verdade, o termo, muito embora seja originário da física e da astronomia especificamente, se refere a uma mudança absolutamente díspare do que era antes, ou seja, uma mudança radical. Revolução Industrial foi a outra grande revolução. O que se chama de Revolução Industrial na Europa nos séculos 18 e 19 não começou repentinamente nesses séculos. Foi um processo lento. Alguns historiadores defendem como evolução industrial e não revolução. Foi um processo lento que se desenvolveu desde o século XV e atingiu grandes setores de produção, como o mineiro, a extração do carvão, o metalúrgico e o têxtil, sobretudo o têxtil, né? A expansão da produção nesses setores envolveu a invenção de novas técnicas e máquinas, além de uma estrutura, a fábrica, que permitisse a concentração de equipamentos e trabalhadores em um só lugar, e, é claro, o processo de urbanização moderno. Atraindo as pessoas que deixavam o campo em busca de trabalho, as cidades cresceram vertiginosamente, passando a abrigar a maioria da população. Transformou-se assim com a forma de produzir bens e serviços à maneira de viver, ou seja, a Revolução Industrial provocou um crescimento demográfico, porque as condições de vida gradativamente foram melhorando, como também a concentração das pessoas nas regiões urbanas. Na Europa, uma segunda revolução agrícola ocorreu uma segunda revolução agrícola. Ela teve início com a mudança na estrutura da propriedade rural, quando os proprietários de terras se juntaram a ricos comerciantes das cidades, interessados em investir na agricultura, e promoveram a introdução de novas técnicas de cultivo, entre as quais a rotação de culturas, sem o pousio, período em que parte de um terreno fica em repouso, sem ser cultivado, a fim de retirar o máximo proveito das terras. No intuito de melhorar a produção, promoveram-se a seleção de espécies mais produtivas e de sementes e o agrupamento dos melhores rebanhos. Além disso, foram introduzidas máquinas e houve melhora do transporte no espaço rural. Essas mudanças e a diminuição crescente da mortalidade propiciaram o que se pode chamar de revolução demográfica. Para se ter uma ideia, a Inglaterra, onde a Revolução Industrial teve início, a população de 1750 era de 6,5 milhões, a de 1801, ou seja, 51 anos depois, já tinha mais do que dobrado, na verdade triplicado, quer dizer, quase triplicou, né? 16 milhões. Em 1851, dobrou novamente. Quer dizer, não dobrou não, né? Quase que dobrou. 27,5 milhões. No século XIX, outras transformações ocorreram em razão da emergência de novas fontes de energia, eletricidade e petróleo, por exemplo. Thomas Edison, um dos grandes nomes, Nikola Tesla, também outro grande nome, da Alessandro Volta, que é antes deles, é claro, de novos ramos industriais e da alteração profunda nos processos produtivos. É claro que da Alessandro Volta é de antes do século XIX, mas foram os estudos dele que contribuiu para os estudos posteriores no aproveitamento da energia elétrica, né, da eletricidade. Da alteração profunda nos processos produtivos, com a introdução de novas máquinas e equipamentos. Revolução tecnológica no século XXI, a outra grande revolução. Estamos participando de um processo de grandes transformações mundiais, baseadas em avanços da ciência e da tecnologia em vários campos, como a microeletrônica, os celulares, por exemplo, a engenharia genética, como os transgênicos, por exemplo, e a nanotecnologia, que também envolve nossos celulares. A microeletrônica, talvez a outra grande revolução seja a inteligência artificial, né, que já é utilizada de maneira bem parcial, né, os logaritmos que meio que simulam a inteligência artificial.
A microeletrônica revolucionou a escala produtiva de bens e serviços, mediante o desenvolvimento dos sistemas computacionais. O uso de celulares, computadores pessoais e portáteis, tablets e outros tantos equipamentos está alterando a forma de as pessoas e organizações públicas e privadas se comunicarem e se estruturarem. O smartphone foi uma das grandes revoluções, cara, porque fez com que o computador se tornasse, digamos, um equipamento um pouco mais acessível, ou eu diria que até extremamente acessível. E é claro, a estruturação da internet. Esse smartphone ele é utilizado para acessar uma quantidade significativa de informações através dos smartphones, né? Novos componentes eletrônicos com base na nanotecnologia poderão revolucionar o que hoje conhecemos por computação, permitindo a produção de computadores pessoais com muitos processadores extremamente rápidos e com enormes capacidades de armazenamento. Imagina aí um, uma nanotecnologia que faça sua roupa ter um processador e identificar uma série de talvez problemas de saúde ou desempenho na própria roupa. É um futuro possível. As pesquisas mais divulgadas nessa área se referem às possibilidades de intervenção no campo da medicina. Um robô que pode atacar diretamente um câncer, por exemplo. Como as vinculadas à utilização de células-tronco, a produção de vacinas e medicamentos específicos, a produção sintética de elementos essenciais à saúde humana, como a insulina e a albumina, a análise genética das doenças e a consequente terapia genética, ou seja, o seu mapeamento genético será a base para a produção de um remédio específico para você ou sua família. Aos transplantes, ao mapeamento genético dos indivíduos, à formação de bancos de genoma de espécies em extinção, a recuperação de DNA de espécies extintas. Será que os dinossauros irão retornar à vida? E até a clonagem de animais. Enfim, claro que sabemos que não é possível, mas há algumas espécies que os geneticistas pretendem colocar novamente à vida, como o Dodô e o tigre da Tasmânia, que na verdade não é um tigre, né, tecnicamente. Essas transformações podem gerar, entretanto, novos desafios e suscitar questões vinculadas, por exemplo, à privacidade dos indivíduos. Tem um documentário Privacidade Hackeada que eu não assisti ainda, mas todo mundo fala muito bem. Ao acesso desigual à tecnologia, aos riscos ambientais, aos seres vivos, incluindo os humanos, às relações sociais e de trabalho, as mudanças de valores e normas sociais e principalmente as possibilidades de maior liberdade e igualdade ou maior opressão, controle, além de maior ou menor desigualdade social. É uma incógnita, né? Como o próprio texto deixa bem específico. Não sabemos como essas tecnologias podem ser utilizadas. Elas podem ser utilizadas para facilitar nossa vida, criar um ambiente mais igualitário, eu diria, né? No mínimo mais suscetível à livre expressão, como ocorre, mas essa liberdade de expressão tem que ser, não diria controlada, mas cuidadosa, porque sua liberdade de expressão não pode ser uma ofensa. A sociologia, que, como vimos, nasceu na Europa no contexto de grandes transformações, propõe debates sobre essas novas tecnologias e as mudanças sociais provocadas pelo uso delas. São necessários novos olhares, novos conceitos e teorias para dar conta desses elementos que estão afetando a vida humana em todos os sentidos. Revoluções. Vamos entender o que é necessariamente o que significa a palavra revolução. Na sociologia, o termo revolução é utilizado para designar as transformações, a transformação radical das estruturas sociais, políticas e econômicas de uma sociedade. Outros tipos de alteração podem ser chamados de reformas sociais ou de mudanças parciais. Entretanto, as mudanças propostas pelos reformadores reformam uma coisa, a revolução é outra, tem uma diferença absolutamente gritante. Não se contrapõe aos interesses das classes dominantes, podendo até ser utilizadas para consolidar sua permanência no poder. Já uma revolução se opõe aos interesses das classes dominantes, pois tem por objetivo tirá-los do poder.
As reformas ocorrem em muitos países sempre que se instala uma crise política ou econômica. O revolucionário, por sua vez, objetiva destruir o existente para reconstruir a sociedade em novas bases. Vamos ver aqui o que Hannah Arendt fala sobre revolução. Um exemplo só para complementar o conteúdo, o assunto que nós tratamos anteriormente, uma reforma, por exemplo, é de um grupo social que está no poder e que, dentro desse grupo, há conflitos internos, em que mais tempo ou menos tempo, haverá um conflito interno em que um determinado grupo que está no poder vai tomar o poder do outro, mas fazem parte da mesma classe social. Isso é uma reforma, porque, em termos básicos, as pessoas que são privilegiadas continuam privilegiadas. Tá. A palavra revolução originou-se provavelmente da astronomia, a partir da teoria de Copérnico. No seu uso científico, o termo reteve o seu significado original latino, designando o movimento rotativo, regular e inexorável dos astros, ou seja, a Terra a todo momento está num processo de revolução, ela não para. No século XVII, encontramos pela primeira vez a utilização política da palavra, mas o conteúdo metafórico ainda estava ligado ao sentido original, o movimento de retornar a um ponto pré-estabelecido. Podemos precisar o exato instante em que a palavra revolução foi utilizada no sentido de mudança irresistível, e não mais como um movimento recorrente. Foi durante a noite de 14 de julho de 1789, em Paris, quando Luís XVI ouviu um emissário que a Bastilha havia caído. É uma revolta, disse o rei. Ao que o mensageiro retrucou: não, majestade, é uma revolução. Não tem mais volta. E foi somente na metade do século XIX que Proudhon cunhou a expressão revolução permanente e, com ela, trouxe o conceito de que não existe revoluções, mas uma só, total e perpétua. Teoricamente, e consequência mais ampla da Revolução Francesa foi o nascimento da noção de história e do processo dialético, da filosofia de Hegel. A dialética de Hegel é sempre dividida em tese, antitese ou antítese e síntese. E a síntese se transforma numa nova tese, que terá uma nova antítese, e assim por diante. Isso é uma revolução da história constante. Neste nosso século, as ocorrências revolucionárias passaram a ser examinadas dentro dos padrões franceses e em termos de necessidades históricas. Primeira grande revolução, revoluções políticas. 3 grandes revoluções ocorreram no mundo ocidental nos séculos 17 e 18, lideradas pela burguesia ascendente, que queria mais poder, né? A Revolução Inglesa, a Americana e a Francesa. Vamos examinar a importância de cada uma delas. A primeira Revolução Inglesa foi um movimento em que parte dos senhores de terras e dos comerciantes se insurgiu contra o poder absoluto do rei e de seus associados, principalmente a nobreza e o clero, que nada produziam, só explorava o trabalhador, né? E a burguesia que não queria mais que seus recursos, seu lucro fosse destinado aos nobres e ao clero. Iniciado em 1742, o objetivo era limitar e condicionar esse poder a determinadas funções, impedindo o controle do comércio e da indústria e a criação de impostos pelo rei sem autorização do parlamento. Ou seja, eles queriam controlar o poder monárquico. E conseguiram, né? A monarquia foi restaurada em 1760, mas o rei e os nobres perderam os poderes anteriores. O parlamento havia adquirido, por isso que é uma revolução, é inexorável, havia adquirido força política e dividia o poder com a monarquia. Era o grande passo para que o mercantilismo se expandisse e, como consequência, o processo de industrialização se desenvolvesse a partir do século seguinte. Mas foi um movimento em um único país e alterou substancialmente a situação apenas de uma sociedade. Só posteriormente teve repercussão maior pelo mundo. A representação, né? Quem quiser pausar o vídeo para ler, fique à vontade. Revolução Americana. A Revolução Americana, ocorrida em 1766,
caracterizou-se como uma luta contra o colonialismo inglês. O movimento teve grande repercussão, principalmente nos países da América Latina, pois provocou o rompimento dos laços coloniais. Teve influência significativa também por pregar a liberdade individual como um dos pilares da sociedade que se formara na América do Norte. Tá, e Revolução Francesa deixaremos para a próxima aula. Então, eu encerro assim a nossa aula de hoje. Espero que vocês realmente estejam bem nessa pandemônio. E tchau, abraço, estou com saudade de vocês e até a próxima aula.